Dança de preto? Música de preto? O que esses pretos querem dançando aqui? Eu já ouvi muita história e eu tô muito silenciosa tem tempo, e eu, como pesquisadora de relações étnico-raciais e de ontologia, acho importante vir aqui e conversar um pouquinho com vocês pra gente falar sobre isso. Por que carnaval tem a ver com macumba? Por que tantas escolas estão com enredos sobre orixás? O que tá acontecendo? A gente tem uma sociedade que não valoriza as produções intelectuais negras. Hoje em dia, 2025, o preto está na moda, mas preto está na moda porque o mercado entendeu que a comunidade negra pode ser uma comunidade consumidora. Partindo do pressuposto de que o carnaval é uma festa do povo. Já fazem uns anos, acredito que mais de um século, que o carnaval tenha se tornado uma festa comercializável. Já entendendo que o carnaval que a gente conhece hoje não é o mesmo carnaval de 2, 3, 5 séculos atrás. Então, assim, o carnaval, ele é uma festa que se tornou, de fato, um produto para o capitalismo. Porque quando a gente fala em carnaval, em escolas de samba, a gente tem que olhar para várias camadas. A gente tem que olhar para a mídia, a gente tem que olhar para a contravenção, a gente tem que olhar para os patrocinadores, a gente tem que olhar para a internet, para a globalização. Então, uma série de conjuntos que estão relacionadas ao produto carnaval. Porém, os enredos de samba, eles sempre foram cantigas para orixás e sempre foram sobre histórias cotidianas. Ah, mas o que o cotidiano tem a ver com os orixás? É aí que começa a história. Tudo isso porque os brasileiros colonizados se sentiam os colonizadores. Então, assim, dança de preto? Música de preto? O que esses pretos querem dançando aqui? Era assim, gente. Era assim pra pior. Então, acho que é muito interessante a gente olhar para essa série de fatos que vem acontecendo na história e que fazem, assim, esse eterno vai e volta, né? Como a teleologia nos ensina. E, inclusive, essa cantiga dos negros escravizados para os orixás era uma forma deles se conectarem com as divindades e também pedirem força, pedirem acolhimento, porque da mesma forma que você pede salvação para o seu Jesus Cristo, alguns negros que seguem religiões de matrizes africanas também têm seus orixás para pedirem salvação. É muito benéfico a gente reproduzir uma série de discursos falaciosos em uma sociedade que só quer reforçar esses discursos falaciosos. Porque quando a gente fala em elite, a gente não está falando só de elite econômica. A elite governa o conhecimento, a política, a economia, o sistema, o clima. Então são uma série de coisas que a gente às vezes fala e acaba pronunciando e repetindo um status quo que nem quer que a gente esteja ali. Aí tá, pensa comigo. Como uma sociedade ocidental que divide o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo vai aceitar que uma festa de preto seja estampada e escancarada falando de um monte de divindade que nem conhece, que acha que é demônio, que acha que é um monte de coisa. Não tem como. Então era uma série de insalubridades que aconteciam naquele navio durante 2 a 3 meses, porque a gente está falando de atravessar continente. E antigamente não tinha avião, então era 2 a 3 meses você vivendo no inferno. O início de um inferno, porque quando chegava aqui era outro inferno. Você era um negro que vinha de uma migração exploratória, obrigatória, e quando chegava aqui no centro da cidade, ali no Cais do Valongo, você era separado da sua família. Você não tinha seu nome, você era vendido, você era explorado. E aí você ia se agarrar o quê? Se você estava sem sua família, fora da sua terra, não sabia mais seu sobrenome, não sabia nada. E aí quando você ainda era liberto, eles davam um jeito de te prender e pegar a tua alforria para você voltar a ser escravo. E aí você estava naquela situação e a salvação era o quê? Além da morte. Era fé. Então, assim, o culto de orixás durante a colonização foi praticamente uma resistência. Porque a gente está falando de um momento em que o cristianismo e o capitalismo se uniram para apagar qualquer pluralidade que tivesse. Eles não queriam ninguém plural, eles queriam homogêneo. Todo mundo igual. Todo mundo fazendo o que os traficantes estavam mandando. Mas era muito difícil familiares ficarem juntos nesse processo. Então, uma das coisas que ainda faziam os negros não se perderem nesse processo todo
de escravização durante esses 500 anos insalubres da história era a música, o ritmo, os batuques, a cantoria. Acho interessante a gente conversar sobre tempo. O que é o tempo? O tempo para o capitalismo, lá na Revolução Industrial, foi uma medida para controlar os operários. Mas o tempo para o povo Bantu, uma das comunidades africanas, o tempo é entendido como um ciclo, não há fim. Na verdade, o fim, a finalidade, é a continuidade. É um ciclo que está em eterna continuidade, no devir, de vir a ser. Já a teologia não tem vir a ser. Você nasce, você é e você morre. E você tem um Deus divino que está em um lugar superior. Já nas religiões de matrizes africanas, hindus, algumas asiáticas também, a gente consegue enxergar as divindades em formas humanas e muitas delas com problemas, com conselhos, com algumas condutas que possam ajudar a gente a estar sempre do caminho positivo. E quando os negros finalmente imaginavam que fossem encontrar liberdade, essa liberdade que era algo ouvido somente em histórias, eles davam de cara com uma série de leis feitas pelo Estado, que em sua maioria era branquitude, que faziam eles quase desistirem novamente. Eu saí da escravização e eu ainda tô dando de cara com uma série de leis que não permite que eu seja quem eu sou. Lei contra a capoeira, lei contra a samba, lei contra pé rapado, lei contra analfabeto. Então todo o conhecimento produzido em continente africano, muitas vezes material, artístico, sonoro, oral, foi desconsiderado. Os queméticos são um exemplo. A gente tem uma série de filósofos pré-socráticos como Tales, Mileto, como Pitágoras, que tiveram seus estudos super validados pelos gregos, mas a parte que eles foram estudar no continente africano durante 12 anos ninguém conta, né? Pois é a história que não te conta. Então eu acho que quando a gente pensar em falar que o carnaval tem muita macumba, estão falando muito de orixá, é a gente olhar para toda essa história que aconteceu desses negros escravizados que hoje, que são heróis de lutas sociais, que são nossos heróis, e são eles que permitiram que a gente estivesse aqui falando merda. Porque muita gente fala merda. Ai, gente. Mas é verdade, assim, as pessoas esquecem que o Brasil tem seus próprios heróis e muitos desses heróis são negros. Muitos desses heróis são negros e muitos deles lutaram para que a gente pudesse ter essa liberdade de expressão para falar besteira. Mas tá falando besteira, não concordo, tudo bem. Mas a liberdade de expressão é uma faca de dois gumes. E graças a ela, graças a esses negros escravizados, aos nossos ancestrais, aos meus ancestrais, que a gente está podendo dar esse passo. Esse passo de estar produzindo conhecimento, esse passo de ter músicas, ritmos produzidos por nós, sendo reconhecidos pela sociedade. Então eu acho que é muito interessante a gente também olhar para esse lugar de que eu sou branco, mas eu não tenho nada a ver com essa história. Tem sim, meu amor. Tem sim. O discurso racial, ele precisa ser entendido por todos, até pra gente poder evitar essa série de repetição, falha de discursos que não movimentam a estrutura. Então, a gente falar que a macumba, que as religiões de matrizes africanas, que as afirmações negras não são válidas, é a gente dar voz para esses traficantes de escravizados, para esses senadores, para esses políticos que não acreditam que a comunidade pobre, fora da margem mesmo, não merece reconhecimento. Porque aí você pensa, o futuro é para quem? O futuro é só para você? O futuro não é para todos? Engraçado, né? É a história que não nos contam. Um Brasil com heróis negros que resistiram à escravização e o apagamento de sua cultura. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula que a gente construiu juntos. No próximo episódio, a gente vai falar sobre Chica Manicongo, sobre Oxalá, sobre algumas práticas
sobre barracões de samba e muito mais. Um beijo e se conscientiza e aproveita o carnaval.